Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é uma pregação para vocês. Eu vou estar falando de uma história que nada é impossível para Deus. O problema impossível que você tem, não fique se lamentando, murmurando, porque não está resolvendo. O impossível que você não faz, Deus vai fazer por você. Basta você ajoelhar no chão, orar a Deus, falar o seu problema para Deus e Deus vai trazer a solução para você no momento certo. Você está desesperado com esse problema impossível para resolver, mas Deus, Ele prepara a solução para você no momento certo. Basta você ter fé e acreditar em Deus, e confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, colocar os problemas impossíveis nas mãos de Deus. E hoje eu vou estar falando uma história para vocês que era impossível, mas para Deus nada é impossível. Mas antes de eu falar sobre esta pregação, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus sobre esta história que eu vou estar falando para vocês. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos essa história, Pai. O Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que era impossível para Sara, vocês lembram? Sara era a mulher de Abraão. Sara tinha 90 anos. E Deus veio visitar Abraão. Veio Deus e 2 anjos veio visitar Abraão. E Deus falou assim: Abraão, sua mulher Sara vai ter um filho. Sara com 90 anos. E Sara riu. Aí Deus viu que Sara riu e falou assim: Sara, há alguma coisa impossível para Deus? E o que aconteceu depois? Sara engravidou com 90 anos de idade. Ela teve Isaac. Então nada é impossível para Deus. Nós temos um Deus impossível que pode resolver o seu problema. Basta você orar e Deus vai trazer a solução para você no momento certo. E a história que eu quero tratar com vocês hoje está aqui em 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 20. A partir do verso 20. Vai falar de Davi e Golias. Falando que o povo de Israel, o exército de Israel estava reunido. E os filisteus estavam afrontando o povo de Israel, o exército israelita. Não é? Golias afrontou eles, falando: vocês não vão vir lutar comigo? Mande um guerreiro de vocês lutar comigo. Se nós vencermos, vocês serão os nossos escravos. Se vocês me vencer, nós seremos seus escravos. E o povo e o exército de Israel estava com medo de enfrentar Golias, porque o exército israelita já tinham perdido a fé. Saul estava com medo. Deus já abandonou Saul, porque Saul foi um rei que não obedeceu a ele. E Samuel já havia ungido Davi como rei de Israel no lugar de Saul. Então, Davi, ele foi até onde o exército israelita estava para levar mantimentos para eles comerem, né? Como começa aí no verso 20. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou
alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Os exércitos dos filisteus, o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado, a bagagem, e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei lhe dará muitas riquezas. Lhes dará sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto, sobre a armadura tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Aqui Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E o desafiou dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim,
com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha, entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel, de Judá, correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Aqui nós vimos que lições nós tiramos desse texto. Davi era escolhido rei de Israel. Samuel ungiu Davi. E Davi foi até os seus irmãos, que estavam lá no exército. O exército israelita estava com medo desse filisteu, porque eles não tinham fé. Ele já havia perdido a sua fé. Deus já não estava mais com Saul. Saul, que era para ser um rei, para ir lá batalhar contra Golias, estava com medo, porque estava sem fé. O exército israelita estava sem fé. E Davi foi até os seus irmãos. E Davi ouviu a afronta desse filisteu. Falou: quem pensa que esse filisteu é para afrontar o exército do Deus vivo? E Saul ia dar sua filha Mical para casamento, quem vencesse Golias. E essa família de Davi ia ficar isento de impostos. Davi não ia precisar mais pagar imposto para Saul. E Davi ouviu isso. E Davi falou assim: eu vou matar esse filisteu. E essa conversa chegou até Saul. E Saul mandou chamar Davi. Davi foi até Saul. E Saul perguntou: você vai matar esse filisteu? Sim, eu vou matar esse filisteu. Deus me deu um leão e um urso nas minhas mãos. Eu matei o leão e matei o urso. Mas Saul falou assim: mas esse guerreiro foi guerreiro a vida inteira. Ele tem experiência. Você não vai conseguir vencê-lo, Davi. E Davi falou assim: olha, Saul, eu vou em nome do Deus do exército. Deus vai me dar Golias nas minhas mãos. E Davi falou isso, e Saul pegou as suas armaduras, vestiu Davi com as suas armaduras. E Davi viu que não estava conseguindo andar com essas armaduras, tirou as armaduras, falou para Saul: Saul, não preciso disso. Deus vai me dar Golias em minhas mãos. Davi tirou as armaduras, pegou, e Saul falou assim: vá, que Deus te guarde, meu filho.
Saul falou assim. E Davi saiu, foi indo à direção do filisteu, pegou umas 5 pedrinhas e foi indo até Golias. Quando Golias viu Davi, começou a caçoar dele. É isso que vocês me mandam? Um rapazinho para lutar comigo? Aí Golias amaldiçoou Davi com seus deuses. Falou assim, olha, hoje eu matarei você e os corvos comerão você. Davi falou assim, eu venho em nome dos Deus dos exércitos. Deus vai me dar você, Golias, em minhas mãos, e eu arrancarei a sua cabeça, e os corvos comerão a sua carne. Golias riu. Golias tirou seu capacete, caçoando de Davi. Naquele momento, Davi pega uma pedrinha e coloca em sua funda de pastor. Davi pega, já começa a manejar aquela funda e lança a pedra. Aquela pedra foi. Quem foi direcionando aquela pedra? Na testa de Golias, Davi. E a pedra bate na testa de Golias. E Golias cai tonto no chão. Fica tonto e cai. Davi chega até Golias, pega a espada de sua bainha, da bainha, e pega e arranca a cabeça de Golias. Davi arrancou a cabeça de Golias com sua própria espada. Quando os filisteus viram que seu herói era morto, começaram a correr, e o exército israelita foi até os filisteus, mataram todos os filisteus. Que essa história nos mostra, Davi foi com a fé em Deus. Davi jamais ia conseguir lutar com Golias, com espada. Davi não ia conseguir, porque Golias era um gigante. Davi ia perder a luta braçal. Mas Deus que deu Davi para Golias. E eu te pergunto, qual é o problema impossível para você? Qual que é o seu problema impossível? O que está sendo impossível para você? Tem muitas histórias bíblicas também que falam aquelas muralhas de Jericó. O exército israelita foi até as muralhas. O exército israelita não ia conseguir derrubar aquelas muralhas. Quem derrubou aquelas muralhas para o exército israelita derrotar o exército de Jericó? Foi Deus que deu o exército israelita. Foi Deus que derrubou aquelas muralhas de Jericó para o exército israelita passar. Qual é o seu problema impossível? O que está sendo impossível para você? Coloque na mão de Deus, que Deus vai te dar a solução no momento certo. Como eu falei de Sara, era impossível de Sara engravidar aos 90 anos. Sara engravidou, porque Deus fez que Sara engravidasse. Deus fez o ventre de Sara ficar fértil para trazer o filho da promessa que foi Isaque. Davi derrotou Golias com uma pedrinha só. Davi não lutou com Golias com espada, nem com armaduras. Davi derrotou Golias com uma funda. Foi Deus que deu Golias para Davi. Porque Davi tinha fé. Ele acreditava em Deus. Ele tinha fé. Ele falou, vou em nome do Deus dos exércitos. E Deus vai me dar Golias em minhas mãos. E Deus deu Golias para Davi. Qual é o seu problema impossível? Seu problema impossível é o quê? Fale para Deus, que Deus vai te dar a solução. Que Deus ele vai resolver os problemas para você. Só se você ter fé e acreditar, como Davi teve fé e acreditou em Deus. Deus deu um leão e um urso para Davi matar, porque eles começaram a ir até as ovelhas de Davi. E Davi era pastor, cuidava de ovelhas. Davi via um animal selvagem, ia lá e matava, porque era Deus que estava com Davi. Então, que nós aprendemos muito com essa história, que nós temos um Deus do impossível. Nada é impossível para Deus.
que você se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês, que vocês reflitam nessa história, que nada é impossível para Deus. Seu filho está nas drogas, é impossível dele sair? Ore a Deus, que Deus vai trazer a solução. Está impossível de você resolver problemas no seu casamento? Ore, peça a ajuda de Deus, que Deus traz a solução. Está impossível de você ser curado de uma doença? Ore a Deus com fé, que Deus traz a cura para você no momento certo. Tudo é da vontade de Deus. Você não está conseguindo resolver o problema da sua empresa. Sua empresa está para fechar, não está entrando dinheiro. Ore a Deus, que Deus ele traz a solução. Olha aí o exemplo de Davi contra Golias. Ele derrotou Golias. Era impossível de Davi derrotar. E ele foi até Golias com fé em nome do Deus dos exércitos. E Deus deu Golias na mão de Davi. Qual é o seu problema impossível? Coloque na mão de Deus. Nada é impossível para Deus. Você tem que acreditar e ter fé. No momento certo, Deus trará a solução para você. Glória a Deus por isso. Amém? E até meu próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um bom começo de semana. Tchau!